Em julho de 2023, o governo atual publicou o decreto 11.615. Esse decreto ele altera significativamente uma série de condições para o cidadão brasileiro ter um registro, ter o porte de arma, comprar uma arma, quantidade de armas que esse cidadão pode ter, alterou o funcionamento dos clubes de tiros, a prática de caçador-colecionador, entre muitas outras situações. Inclusive, interferiu diretamente nas práticas das avaliações psicológicas que são realizadas por psicólogos e psicólogas credenciados junto aí à Polícia Federal. Por isso que no programa de hoje nós estamos trazendo uma atualização sobre as práticas da avaliação psicológica em pleno ano de 2024. Primeiro nós vamos conferir o que mudou para o cidadão que quer ter uma arma, quer registrar uma arma, quantas armas esse cidadão pode ter, quais são as atividades que ele pode fazer com a arma, nós vamos conferir agora e em seguida nós vamos fazer uma relação do que esse decreto mudou referente às práticas da avaliação psicológica e, por fim, vamos trazer uma atualização de como é o procedimento da avaliação psicológica, como é o rito, quais são os testes psicológicos mais utilizados, a bateria da avaliação psicológica que é obrigatória para você, psicólogo e psicólogo, realizar essas práticas e o que é necessário para você, profissional da psicologia, realizar essas práticas. E eu já vou adiantar aqui para você um ponto. No final tem um tema bem polêmico que pode gerar aí uma série de dúvidas e problemas para você, psicóloga e psicólogo, que quer pedir o seu credenciamento junto à Polícia Federal. Então já vamos iniciar o que foi que mudou em relação àquela pessoa que quer ter um registro, quer ter uma arma de fogo. Vamos conferir. Muito bem, nós estamos aqui com uma síntese das principais mudanças se compararmos os decretos do governo anterior com o atual decreto do governo federal de julho de 2023 e peguei essa imagem, muito bem feito esse resumo, do site de notícias 360 graus. Bem rapidinho, na coluna da esquerda como era, na coluna da direita como ficou. Como era? Defesa pessoal, uso de arma para defesa pessoal. Cada cidadão poderia ter até 4 armas de uso para defesa pessoal, ou seja, guardar em casa registrada, sem comprovação da necessidade e poderia ter até 800 munições por ano. Como é que ficou? Houve uma redução do número de armas, passou a ser 2 armas permitidas, com a necessidade de comprovação, falo já sobre isso, e houve uma redução drástica do número de munições por ano, né? De 800. Se eu queria arma para defesa pessoal, 800 munições por ano para uso de defesa pessoal, um pouco exagerado, né? Então, caiu para 50 munições. Bem rapidinho, essa comprovação de necessidade existia anteriormente, antes do governo passado, que em 2019, em janeiro de 2019, já publicou o primeiro decreto, que houve uma grande mudança em relação ao procedimento de ter uma arma de fogo. Antes de 2019, o cidadão, mesmo cumprindo todos os requisitos, né, que tem lá na instrução normativa da Polícia Federal, que nessa instrução, no decreto do desarmamento, você precisa comprovar a idoneidade, precisa comprovar que não responde a processos éticos civis, que não responde a processos penais civis, precisa comprovar que tem uma atividade remunerada, né, reconhecida, precisa comprovar que tem a prática do clube de tiro, que foi aprovado na prática do clube de tiro, na prática da avaliação psicológica e na avaliação do exame médico, você ainda precisava comprovar o porquê você quer ter uma arma de fogo registrada em casa. Então, normalmente era feito com um texto, e um funcionário da Polícia Federal, geralmente o delegado da DELEAC, que é o setor responsável, ou alguém que ele designasse, analisava e verificava se aquela sua justificativa era plausível. Por exemplo, uma das justificativas, você está sobre ameaça de morte, né? E você fez BO, fez tudo certinho, você poderia colocar isso na justificativa e normalmente isso era também deferido a seu favor. Com o primeiro decreto do governo anterior, em janeiro de 2019, foi feito no próprio decreto uma justificativa implícita para qualquer cidadão. Dependendo do local que você morava, o índice de criminalidade por habitantes as médias e grandes cidades já era uma comprovação efetiva. Se você era empresário, se você era trabalhador rural. Então, tinha uma série de informações que, segundo os especialistas, já
havia uma comprovação automática da necessidade. Você só precisava comprovar agora os outros requisitos, que eu citei aqui alguns, inclusive passando pela avaliação psicológica. Com o decreto atual de julho de 2023, além de atender todos os critérios, né, ter ocupação lícita, não responder processos legais, passar por uma avaliação psicológica com aptidão, ter o treinamento do uso da arma, você ainda precisa fazer uma justificativa que vai ser avaliado pela Polícia Federal o porquê você precisa ter uma arma registrada na sua casa. Outra grande mudança diz respeito aos caçadores. Anteriormente, os decretos permitiam até 30 armas para os caçadores, e eu vejo aqui um certo absurdo, 15 armas de uso restrito, são armas geralmente automáticas de maior calibre das Forças Armadas, e as munições, 15 mil munições por ano das armas de calibre de uso restrito e 75 mil munições, isso mesmo, você está escutando certo, 75 mil munições por ano para as outras armas para os caçadores. Como é que ficou? Redução drástica do número de armas, de 15 armas para 6 armas, redução drástica do número de munição, de 15 mil munições para 3 mil munições anual. Outra grande mudança em relação aos colecionadores, que tinham até 5 armas, poderiam ter, na realidade, registrado e usar até 5 armas de cada modelo. Não é que só podia ter 5 armas. Poderia ter vários modelos e de cada modelo até 5 armas. Outro ponto, havia a proibição para armas automáticas não portáteis e as semiautomáticas, mas eu poderia ter as armas automáticas portáteis. O que é que mudou? Redução drástica, né, de 5 armas para cada modelo para 1 arma para cada modelo. Aí vai variar o calibre, procedência, né? E houve uma proibição de armas automáticas e semiautomáticas de forma irrestrita para os colecionadores. Outra mudança diz respeito aos atiradores desportivos, que poderiam ter até 60 armas, sendo 30 armas de uso restrito, né, das Forças Armadas, com 30 mil munições de uso por ano e 150 mil munições de uso por ano das armas não restritas. Além disso, o atirador desportivo, ele mesmo faz comum fazer suas munições, tinha 20 quilos de pólvora, poderia ter até 20 quilos de pólvora por ano para fazer as suas munições. O que é que mudou? Houve uma restrição, é preciso comprovar a quantidade de armas que é necessária para aquele treinamento específico. Então é preciso fazer uma justificativa, uma fundamentação do porquê quer ter tantas armas, qual é o treinamento que corresponde a essa quantidade de armas, quantidade de munições. Definições de armas, outra mudança que, ao meu ver, foi significativa com o novo decreto. As armas de uso restrito das forças, né, de segurança passaram a ser de uso do público geral. Isso não era assim antes de 2019. Durante o governo anterior, 2019 até 2022, passou, né, a ter acesso à população a armas de uso restrito, automáticas, calibre grosso calibre, e a partir do decreto de julho de 2023, retornou como era em 2018. Essas armas ficaram restritas às forças de segurança e alguns outros perfis, conforme o decreto anterior. Ainda em relação à mudança do decreto, aqui eu achei um ponto muito importante e, na minha opinião, crucial, tá? Antes de 2019, o CAC, né, que é o colecionador, caçador e atirador, ele não poderia andar com a arma municiada. Ele só poderia estar com a arma municiada no clube de tiros, né, ou na prática lá da caça. No governo anterior, a partir já dos primeiros decretos, foi permitido que tanto pudesse, no trânsito, usar a arma municiada, quanto inclusive usar a arma, muitos usavam a arma na cintura. E aí se você procurar aí na internet, você vai ver várias ocorrências de CACs, né? São chamadas assim CACs, com arma na cintura municiada em bares, restaurantes, mesmo não estando para o clube. Isso não era permitido, mas estava acontecendo muito. O que é que mudou? Na realidade retornou como era. A circulação de arma tem que ser desmuniciada, a arma desmuniciada, inclusive dentro do veículo, antigamente tinha que andar na mala, com a arma desmuniciada na mala, e é necessária a finalidade do registro que está indo para o clube, etc. Clubes de tiro, houve, na realidade, no governo anterior, uma grande quantidade de abertura de novos clubes. Isso foi um grande mercado, ainda é um grande mercado em ascensão, e houve algumas mudanças em relação ao funcionamento dos clubes de tiros. Primeira mudança é que retornou a restrição
de localização onde se pode abrir um clube de tiro. Para você ter ideia, não havia essas restrições. Então, tinham clubes de tiro que poderiam, não é comum, mas poderiam ser abertos próximos, por exemplo, de uma escola. Atualmente não pode, tem que ter pelo menos 1 quilômetro de distância. Outra grande mudança diz respeito ao funcionamento dos clubes de tiros, que podiam ser 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora existe uma restrição de horário que vai de 6 da manhã a 10 da noite. Caça. Liberado abate de javali, animal autorizado para caça. Como é que ficou agora? Para ter a caça é necessária a autorização do IBAMA, a autorização que vai ser sempre feita, relacionada geralmente a determinadas épocas, com estudos, etc. E há uma limitação do número de armas e do número de munições para essa prática. 2 armas, 600 munições para os caçadores. Aqui, gente, uma grande mudança em relação ao rito do processo de avaliação. Eu gosto sempre de fazer um histórico. Anteriormente, se você fizesse um registro de uma arma, se você fosse praticante de tiro, se você fosse caçador, a cada 4 anos você precisava passar por uma reavaliação psicológica e os trâmites da Polícia Federal. Nos decretos do governo anterior, apesar de ter influenciado uma grande cultura, né, do armamento, de mais pessoas procurando fazer práticas de tiro, que foi na realidade o grande boom, foi os CACs, né, os atiradores principalmente, mas houve podemos dizer, um prolongamento do tempo que você precisava para passar por uma renovação. Para alguns da sociedade, sendo polêmico, né, isso é só para gerar dinheiro para o Estado. Mas para a gente que trabalha aqui do lado de cá, fazendo as avaliações, a gente sabe que, por exemplo, uma avaliação psicológica, ela não tem uma validade de 10 anos. Não tem como eu dizer que as condições psicológicas de uma pessoa que passou por avaliação agora em 2024 vai ter validade, a pessoa vai estar com a mesma condição psicológica até 2034. Não existe isso, né? Inclusive, isso também tem acontecido com o trânsito. Como é que ficou agora? Houve uma redução do tempo para a nova renovação, ou seja, passar por uma nova avaliação, inclusive a avaliação psicológica. CACs de 10 anos foi para 3 anos, a cada 3 anos os CACs precisam passar por uma reavaliação psicológica e dar uma solicitação junto à Polícia Federal da renovação, né, do registro do uso da arma para tiro. Quem vive da caça, né, passou de 10 anos para 5, e aqueles trabalhadores vigilantes de empresas privadas de 10 anos para 5. Quem é que não tem esse prazo? São os agentes de segurança que nunca tiveram, né? Fazem a avaliação psicológica geralmente no trâmite do concurso, quando fazem, né? Isso às vezes acontece. E ele tem um registro de arma, né? Porte de arma, inclusive, enquanto é agente de segurança pública. É claro que dentro dos órgãos de segurança pública tem profissionais de psicologia, tem profissionais de psiquiatria, profissionais de saúde, que fazem ou deveriam fazer um acompanhamento dos riscos do uso de arma por um agente da polícia, né? Competência para a fiscalização de civis. Havia alguns decretos que traziam que o Exército tinha essa competência. Inclusive, antes do governo anterior, alguns anos era assim, depois centralizou tudo na Polícia Federal. Houve, em algumas situações, uma descentralização novamente para o Exército. E com o decreto atual, do governo atual, houve uma nova centralização, que essa fiscalização tem que ser feita pela Polícia Federal.